Em 1515, nascia na Itália, em Florença, o santo conhecido pela perseverança na alegria, também chamado de Sorriso de Deus. Deus lhe deu assim, uma piedade natural, vamos dizer assim. Ele tinha toda uma inclinação a ser bondoso, tanto é que chamavam-no de Pippo Bono, né? É o jeito de chamar de Felipe, no diminutivo, Filipinho, né? Bonzinho, né? Pippo Bono. A alegria ela está vinculada justamente com esta oposição ao pecado, com essa oposição à tristeza. Felipe Neri ficou órfão e foi estudar em Roma. Na capital começou a visitar e a cuidar dos doentes e mais pobres. Como sacerdote, criou o oratório de São Felipe Neri, oferecia educação religiosa à juventude e praticava a caridade. Ele encontrou um lugar onde ele tinha bastante liberdade para fazer o seu apostolado, né? Junto aos padres San Girolamo della Carità. Então ele vai para lá, aí nasce o oratório, né? A obra se tornou a continuidade do trabalho de evangelização mesmo após sua morte em 1595. Aproximadamente 100 casas realizam a missão do oratório em todo o mundo, inclusive no Brasil. Na unidade, em São Paulo, mais de 5.000 fiéis visitavam o local antes da pandemia. A dedicação missionária é inspiração para os devotos. A devoção a São Felipe Neri chegou em nossa família a partir de um filme, de sua história, que nós um dia assistimos e nós ficamos impressionados com a alegria de São Felipe e a preocupação dele com os jovens. E nessa época eu engravidei do Felipe e eu e meu esposo, então, decidimos colocar o nome do Felipe de Felipe por causa de Felipe Neri. O pequeno Felipe cresceu aprendendo sobre o sacerdote italiano. Se vestindo como santo, descobriu as características que mais admira. Porque ele ajudou os pobres, ele fez um oratório. A história de alegria e de dedicação ao próximo é um exemplo que os cristãos possuem para enfrentar os desafios dos dias atuais, como, por exemplo, a pandemia. Assim, os ensinamentos de otimismo de São Felipe Neri podem servir como suporte importante na superação de obstáculos. Os momentos que vamos pensar no valor da vida, no valor da família e no valor dos amigos. Essas coisas não morrem. As práticas de ajuda aos necessitados que se tornaram comuns neste tempo também são alguns dos exemplos. Pequenas atitudes que podem transformar a humanidade. Essa é a maior herança do Santo da Alegria. A alegria e a paz que São Felipe tinha traz para nós a esperança de um Deus que está sempre olhando por nós. Paraíso, eu prefiro paraíso, paraíso, paraíso.